E o tema da nossa aula de hoje será turismo, lazer e cultura. Vamos começar? Quarto ano, hoje daremos início ao nosso livro de volume 4 na disciplina de Geografia. Então, como eu já tinha pedido a vocês, abram na página 2 e acompanhem a leitura que a professora irá fazer nesse momento. Vocês irão observar que no início da página 2 tem como tema central lazer e turismo nas paisagens brasileiras. E começa dizendo assim: anualmente, o Brasil atrai milhares de visitantes de outros países. Entre os motivos para a vinda de tanta gente, destacam-se as atividades de lazer associadas à diversidade de paisagens em nosso território. E aí o livro traz uma proposta para a gente, que é realizar a leitura desse texto, Um Mundo Chamado Brasil. Estima-se que seu litoral ostente mais de 1.500 praias. Só isso bastaria para fazer dele um destino turístico inevitável. Acontece que o território brasileiro também tem o rio mais caudaloso da Terra, o Amazonas, e a maior floresta tropical do planeta, a Amazônia. Realiza o maior carnaval do mundo. Ainda que não reunisse tantos superlativos, o Brasil encantaria qualquer visitante, graças principalmente à sua diversidade em todos os aspectos: clima, fauna, flora, relevo, história, arte e gastronomia. Sem contar, claro, o povo brasileiro. De norte a sul, de leste a oeste, o visitante encontra uma gente calorosa, cercada de incríveis belezas naturais e arquitetônicas. Na maioria dos pontos turísticos do país, a natureza e civilização dialogam e desse contraste surgem atrações únicas que ajudam a compreender a alma brasileira. Então agora, nesse momento, as 3 perguntas do Troca de Ideias serão respondidas no caderno de Geografia. Então vocês farão um cabeçalho, irão escrever respostas da página 2 e responder essas 3 perguntas. A primeira: qual é o assunto tratado no texto? Sobre o que esse texto fala? Ele fala sobre as diversidades natural e cultural do nosso país, que é o Brasil. E por esse motivo, acaba se tornando um país como principal destino turístico para muitas pessoas. Na letra B, segundo o texto, o Brasil é um destino turístico atrativo para as pessoas de outros países. Quais aspectos do país o texto ressalta para defender essa ideia? São muitos aspectos. Ele fala, por exemplo, do extenso litoral com mais de 1.500 praias, fala sobre os rios da Amazônia e também fala sobre o carnaval. E a última pergunta: você sabe o que é turismo? E lazer? Converse a respeito dessas atividades com a turma e o professor e registre a conclusão a que chegaram em seu caderno. Aqui vocês irão fazer uma resposta pessoal. Eu quero que vocês escrevam com as palavras de vocês o que vocês entendem como lazer e como turismo, tá bom? Então peçam a ajuda dos familiares. Se for necessário, pesquisem também na internet e escrevam de forma resumida a principal definição dessas 2 palavras. Vocês podem pesquisar também no dicionário. Agora, na página 3, temos como subtítulo Turismo, Lazer e Cultura. O que traz de interessante para a gente nessa página? Logo no primeiro parágrafo diz que o território brasileiro é o 5º maior do mundo. Por ser um país com um território tão extenso e estar localizado predominantemente em áreas tropicais, o Brasil apresenta uma grande diversidade de paisagens, o que atrai muitos visitantes internacionais. E aí, de acordo com a OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, o nosso país, que é o Brasil, está entre os destinos mais procurados do planeta.
as opções de lazer e turismo são variadas. E que opções são essas? Diz assim no segundo parágrafo: praias, aventuras, roteiros históricos, gastronômicos, culturais ou diversos eventos festivos, como o carnaval. Além do turismo de lazer, há muitos visitantes que chegam ao Brasil para tratar de negócios ou participar de congressos, ou seja, encontros de profissionais que trabalham ou estudam a mesma área e contribuem entre si. Ainda na página 3, a gente consegue observar 4 ilustrações de locais diferentes aqui no nosso país. A primeira mostra o Forte Santa Maria em Salvador, que fica localizado na Bahia. Ao lado, eu tenho uma imagem de um homem observando os morros em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. Embaixo, as ruas da cidade histórica de Tiradentes, Minas Gerais. E também a praia da Ponta Negra, nas margens do Rio Negro, em Manaus, Amazonas. E aí traz algumas perguntas para a gente. Afinal, o que são atividades de turismo e de lazer? Qual a diferença entre uma e outra? Vamos ver essas e demais questões na página seguinte. Na página 4, traz para a gente a seguinte definição de turismo. De acordo com a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, e a OMT, o turismo é a atividade realizada pelos viajantes, ou seja, pelas pessoas que visitam uma localidade fora de seu entorno habitual por um período inferior a 1 ano. E o turismo, ele envolve diferentes aspectos, que estão listados aí na página 4. O primeiro é o aspecto econômico, que de modo geral, os turistas eles compram objetos e consomem serviços como transporte, alimentação, hospedagem, tanto no caminho quanto no destino ao qual eles pretendem ir. O aspecto social. Os turistas eles geralmente interagem com as pessoas no local onde eles estão visitando, fazendo trocas comerciais e também culturais. E o aspecto cultural. As pessoas que viajam para um lugar fora do seu entorno habitual têm a oportunidade de experimentar novas comidas, ouvir músicas típicas da região e histórias dos moradores e visitantes que podem conhecer e dos lugares pelos quais passaram. E tudo isso ajuda a compor a nossa própria cultura. Já a definição de lazer. O que significa lazer? Diferente de turismo, lazer é aquilo que fazemos para ocupar nosso tempo livre de compromisso, nos dedicando a atividades prazerosas, divertidas ou que nos recompensem com algum aprendizado. Podemos desfrutar de momentos de lazer em nosso próprio município, seja em parques, praças e outros locais de passeio, seja nos lugares em que é possível brincar no bairro e em casa. A própria atividade turística, muitas vezes, está associada ao lazer. Já na página 5, traz para a gente que, de uma maneira geral, o turismo ele pode se classificar em 2 tipos. O primeiro é o turismo de massa. O que significa isso? Ele ocorre em locais que atraem uma grande quantidade de visitantes, guiados e atendidos por empresas aos quais oferecem pacotes que incluem atrações e infraestruturas, como rede de transporte e hotéis. Já o turismo de base comunitária, ele ocorre em lugares geralmente pequenos, onde os serviços de hospedagem, alimentação e guia são oferecidos pela própria comunidade. A cultura local é a prioridade e os turistas podem vivenciar atividades como a pesca, o trabalho na roça, a produção de artesanato, entre outras. Gente, independente do tipo de turismo que ocorre em uma determinada cidade,
é muito importante que as pessoas que estão visitando e também as pessoas que trabalham diretamente com o turismo respeitem a natureza, tá? O turismo, ele gera renda e trabalho, mas quando ele é realizado de maneira intensa e sem o devido cuidado, ele gera impactos sociais e também ambientais. Então, por isso que no quadrinho do Saiba Mais, traz para gente dicas de como ser um turista responsável quando estiver viajando com sua família ou amigos. A primeira dica é respeitar as culturas locais e as comunidades visitadas. Dar preferência aos alimentos da estação e aos pratos da culinária regional. Não deixar lixo ou qualquer objeto nos locais que visitar. Ser econômico na arrumação das malas, levando somente o necessário. Valorizar as belezas naturais dos locais visitados. E sempre que possível, procurar conhecer melhor os hábitos e a cultura dos moradores. A página 8, o quadrinho Agora Eu Sei, é um resumo de todos os pontos importantes que foram trabalhados no decorrer da aula de hoje. Então, eu sempre peço e oriento a vocês que escrevam importante e estudar e depois realizem com calma a leitura dessa página. Quarto ano, irei aguardar vocês lá no nosso grupo do WhatsApp para realizarmos juntos as atividades propostas na aula de hoje. Então, fiquem com Deus, realizem todas as atividades com bastante calma e atenção. Beijinhos e até semana que vem. Tchau, tchau. E lembre-se, você arrasa!